Saiba por que um grande número de jovens não querem assumir posições de liderança dentro das igrejas. La 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 la, la la, oh oh oh, la la la. Olá, eu sou Carlos Ribeiro e gostaria de convidar você para inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Você dá o seu like aí, o seu joinha, e também você possa habilitar o sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que um vídeo novo for postado nesse canal. Deus abençoe e acompanhe a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é sobre liderança cristã e exatamente respondendo a pergunta ou simplesmente confirmando ou reafirmando o que nós falamos no início do vídeo. Porque muitos jovens, melhor dizendo, não querem assumir posição de liderança dentro das suas igrejas. E eu quero convidar você para nós fazermos a leitura de um texto bíblico que encontra em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, eu não quero que esse vídeo seja tão extenso. É uma das nossas aulas que nós ministramos no nosso Instituto ID, o Instituto Teológico ID. Nossa aula de liderança. Lucas capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então vamos verificar aqui o seguinte, já para início de discussão. Eu posso substituir a palavra discípulo por líder. Então o texto ficaria assim, não estou acrescentando nem tirando nada, estou substituindo uma palavra que terá a mesma conotação, terá o mesmo sentido. Então, o líder ou o liderado, aqueles que são treinados, que são instruídos, o liderado não está acima do seu líder. Todo aquele liderado, porém, que for bem instruído, bem ensinado, será como o seu líder. Então está aqui. Então nós teremos a nossa aula de hoje essa discussão. A que se deve toda essa rejeição à liderança dentro das nossas igrejas hoje por parte da nossa juventude? A que se deve isso? E essa discussão aqui, ela é uma discussão muito saudável porque nós estamos tratando de uma avaliação, nós vamos fazer uma avaliação, uma análise da situação de liderança dentro do seu contexto espiritual, dentro do seu contexto religioso. Então, o ponto principal é que essa resistência da juventude no exercício de cargos de liderança na igreja se dá em grande parte porque estamos atravessando uma crise de identidade muito grande. Crise de identidade, exatamente. Estamos com um problema de crise de identidade. Ou seja, estamos vivendo um período de pedestais sem heróis. Os pedestais estão aí, você olha, são muitos os pedestais, são muitos os que estão nos pedestais, nos topos, mas heróis de verdade nós não temos. Só existem os pedestais praticamente que sem heróis, só os pedestais servindo apenas como símbolo. Então a ausência, a falta de identidade tem tido como resultado essa resistência da parte dos nossos jovens a assumir cargo de liderança nas nossas igrejas.
Não vamos longe, não. Vamos fazer uma análise meio que geral. Por exemplo, identidade política. Estamos vivendo um período de falta de identidade política. Vamos lá, você pergunta para um jovem hoje, você deseja ingressar numa carreira política? O que ele vai responder para você? Vamos usar um termo aqui que todo mundo usa: Deus me livra. Por quê? Porque está faltando identidade política. Ou seja, está faltando um perfil político em que as pessoas possam se espelhar, se moldar, tirar alguma coisa ali. É o nosso problema no Brasil. O problema da falta de identidade. Os jovens brasileiros não querem ingressar em carreira política. Eles querem ser o quê? Eles querem ingressar ali, eles querem formar, por exemplo, quem forma em direito vai querer um cargo público. Tá? Mas esse cargo público não está relacionado de forma nenhuma a ser um político, a ser um bom vereador, a ser um bom prefeito, um bom deputado, tanto estadual como federal, um bom senador. Eles não querem. Exatamente porque estamos vivendo aí a crise de identidade. E o pior de tudo é o seguinte: quando aparece jovens, e nós temos visto isso no Brasil, alguns poucos jovens que aparecem, aí tem dois grandes problemas. Um é, às vezes, eles já crescem deficientes, porque o sistema está viciado, ou então eles são engolidos por aqueles que há muito tempo estão na liderança política, estão no poder, e eles sufocam, e eles matam, e eles destroem. E qual é a diferença que estamos tendo hoje em relação à liderança cristã? Estamos tendo uma semelhança muito grande. Né? Então, são poucos os jovens, poucos mesmo, que sentem-se confortável de exercer cargos de liderança na igreja, pouquíssimos. E aqueles que aparecem podem ter os mesmos problemas. Ou foi formado por uma liderança que já está viciada, que já está espiritualmente doente, então ele cresce deficiente, ou então ele vai contra o sistema, e o sistema é esmagador. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui todo mundo sabe disso, o sistema é esmagador, né? Então, é só você verificar o que Martin Luther King já disse. Para você começar uma guerra, não precisa pegar uma arma, basta pensar diferente. Então, nós estamos tendo esse grande problema, que é a falta de identidade. A falta de identidade. E o líder, não importa se seja ele um líder político, um líder espiritual, um líder empresarial, ele é influenciador. Então hoje, as influências, quase na maioria, são influências muito negativas, porque boa parte de líderes, entre aspas, não estou generalizando, porque hoje as pessoas pegam um vídeo de 1 hora, elas pegam 2 frases e deturpam aquelas frases. Então, não estou generalizando, mas uma boa parte dos líderes espirituais, entre aspas, eles não estão formando novos líderes, eles estão formando escudeiros. Há uma diferença entre você formar líderes e você formar escudeiros. Formar escudeiro é quando o indivíduo ele tem como objetivo a sua proteção, a proteção do seu império, a proteção da sua denominação, a proteção do seu umbigo. Então, aqueles liderados, eles são treinados para defender o seu líder.
defender o seu líder tanto nas suas condutas morais como nos seus comportamentos éticos. Então eu gostaria hoje de chamar a tua atenção, já que nós estamos numa aula de liderança, para a gente discutir algumas coisas aqui. Existe um instituto de pesquisa aqui nos Estados Unidos, eu não vou mencionar o nome por questão de ética, e esse instituto de pesquisa, eles, agora recente, 2018, devido a essa onda de suicídio entre as lideranças cristãs, eles fizeram uma pesquisa de que 90% dos jovens que foram para um seminário para se formarem, para exercer cargo de liderança nas igrejas, não conseguirão exercer seus ministérios mais do que 5 anos. Então nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Então eu quero chamar a tua atenção para esse episódio, esse fenômeno de crença que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu quero chamar a tua atenção, eu tenho aqui, eu vou mostrar para você aqui um gráfico e a gente vai discutindo, eu espero que fique bom, que você consiga visualizar bem. Então, eu tenho para você aqui, eu vou mostrar para você aqui esse gráfico, tá? Então, vamos lá. Eu vou virar aqui para eu poder ler para vocês aqui, só acompanhando aqui, ó, tá vendo? Delegar tarefas e responsabilidades é um comportamento correto? Então vejamos, todas as vezes que eu como líder reúno os meus liderados para delegar a eles tarefas e responsabilidades, esse pensamento é adequado? Esse pensamento é bom? Com certeza você vai responder que sim. É óbvio, você delegar tarefas e responsabilidades é um pensamento bom, é algo benéfico. Mas continuamos a leitura. Sim, é óbvio, todos responderiam. Mas o cumprimento será maior se delegarmos tarefas e responsabilidades que seja um desafio. Então, é correto que eu delegue tarefas e responsabilidades. É benéfico, é viável, é correto, sim. Mas como será o resultado final desse trabalho? Aí que é o importante. A minha preocupação é o resultado final do trabalho. Não são as tarefas e responsabilidades que eu vou delegar aos meus liderados. Então nós estamos falando aqui de treinamento, de instrução para formar líderes qualificados, líderes eficientes. Então, com certeza, mas essas tarefas, essas responsabilidades, elas só terão um cumprimento satisfatório quando eu der a eles não apenas tarefas e responsabilidades, mas eu dei a eles desafios. Porque não existe nada mais frustrante do que apenas tarefas. Eu preciso dar a alguém um desafio. É tão gostoso quando um líder convida um liderado e diz assim, eu tenho um desafio para você. Puxa vida, já pensou quando eu digo para eles? Quando eu digo para ele, eu tenho um desafio para você, ele já se empolga. Agora quando eu digo para você, eu tenho um cargo para você, esse é o grande problema. Grande problema que nós estamos vivendo na nossa liderança, estamos distribuindo cargos, não estamos distribuindo desafios. Por isso que nós estamos vivendo aí um período em que a obra de Deus está empacada. A obra de Deus está parecida com o pecado cometido por Miriam. Quando ela pecou, ela foi acometida de lepra, então ela foi tirada, como costume, ela foi tirada do meio da comunidade e colocada no lugar separado. Então todo aquele período de recuperação, todo aquele período de purificação, o povo ficou parado. Ninguém andou. Imagina quantos quilômetros eles poderiam ter andado se Miriam não tivesse cometido aquele erro. Então é assim, a obra está parada, a obra está empacada por algum motivo. A gente precisa ter uma análise crítica de tudo isso, tá? Então eu não posso dar aos meus liderados apenas tarefas e responsabilidades. Eu preciso pensar
no resultado que essas tarefas, que essas responsabilidades vão nos trazer para a coletividade, porque eu não estou treinando escudeiros, eu estou treinando líderes para fazerem a obra de Deus, tá? Então, eu dou a eles desafio. O erro de muito líder é chamar um jovem e dizer assim: eu vou dar para você o cargo de você trabalhar com a mocidade. Não, eu vou dar para você um desafio de trabalhar com essa mocidade, de fazer essa mocidade crescer, de fazer essa mocidade prosperar, assim todos os cargos. Cargos financeiros, assim, cargos de liderança, seja em qualquer área da igreja. Então vamos lá. Aqui eu vou desenhar, aqui eu tenho um gráfico com 3 polos, veja uma aqui, tá vendo? E aqui a seta, ó, tá vendo aqui, ó? Ok? Desenho uma seta vertical, desenho uma seta horizontal, então eu tenho aqui 2 polos, e eu desenho uma outra seta que forma o terceiro polo. O que eu vou colocar aqui? Primeiro, no primeiro polo eu vou colocar dificuldade. No polo do extremo eu vou colocar habilidade, tá vendo aqui? E no terceiro polo do meio, eu vou colocar faixa do fluir. O que isso significa para você ter uma ideia de como você forma um líder com excelência? Então eu tenho aqui, dificuldade. Se eu pego um liderado que tenha pouca habilidade e dou para ele uma tarefa, uma responsabilidade, um cargo que haja muita dificuldade, ele não tem habilidade para administrar aquilo, eu vou ter um grande problema. Então eu vou ter um líder com pouca habilidade e uma tarefa a ser cumprida que vai exigir dele muita coisa. Qual é o problema que eu vou criar aqui? Então percebe, eu coloquei uma seta aqui, vocês acompanharam, eu coloquei uma seta e eu coloquei a palavra ansiedade e distresse. Então, quando eu pego um liderado, dou para ele uma tarefa, uma responsabilidade em que as dificuldades estão acima das habilidades dele, o que isso vai acontecer? Ele vai ficar ansioso por vários motivos. Ele vai ficar ansioso porque ele não vai conseguir cumprir aquela tarefa. Os resultados serão uma catástrofe, ok? Ele vai ficar ansioso que ele não vai ter domínio sobre o grupo, não vai ter domínio sobre aquilo que ele está fazendo, porque as dificuldades são grandes, as habilidades são poucas. Ele vai ter um problema de ansiedade, ele nem vai conseguir dormir direito, ele vai deitar pensando naquilo, levantar pensando naquilo, trabalhar pensando naquilo. Então veja o que vai acarretar na vida daquele líder. Ele vai ter problema tanto no exercício da sua função, quanto vai ter problema no lar, ter problema de saúde, ter problema onde trabalha. Olha o que eu estou criando aqui. Então aí você nem faz ideia, você nem imagina a quantidade de líderes que hoje nós estamos perdendo com parada cardíaca, infarto e vários outros problemas. E você não sabe por quê. Você não sabe por quê. Aqui está o problemão. Dentro da igreja. Nós já perdemos muitos líderes aí com desgaste, com ansiedade, com estresse muito profundo. Então nós temos aqui um liderado que assumiu uma função em que as dificuldades estão muito acima das suas habilidades. Então ele fica ansioso e causa o que nós chamamos de estresse. O que é um estresse? O estresse aqui é o estresse patológico. Ou seja, é um estresse que faz mal para a saúde, é um estresse que vai levar o camarada a ter vários problemas. É o que nós estamos tendo aí. Muitos líderes desistindo das suas lideranças, dos seus ministérios, para poder se manter vivo. Vivo, que eu digo, tanto espiritualmente quanto
quanto fisicamente e mentalmente, porque aqui existe um conjunto de corpo, alma e espírito. Então existe aqui um conjunto do cérebro que pensa e do cérebro que sente, tá? Então aqui, desse outro lado aqui, percebe que eu coloquei uma seta no outro polo, tem a palavra habilidade. Veja que aqui é o inverso. Aqui eu dou para um líder bem treinado, qualificado, uma tarefa, uma responsabilidade que não tem dificuldade nenhuma. E como ele tem muita habilidade, ele entra no campo do tédio. Ele vai ficar entediado porque não existe desafio, porque não existe dificuldade, e ele vai ficar ali. É como, por exemplo, eu disse, para você matar um camarada que tem habilidade, você vai pegar um professor com grande capacidade para dar aula, tanto no cunho espiritual como secular, um camarada bom, e coloca ele lá para cuidar da porta, para ser um porteiro. Não é nenhum demérito nisso, mas isso é uma função que não existe nenhuma dificuldade para alguém que tem uma capacidade, uma habilidade enorme. Então aquilo para ele vai se tornar um tédio. E aqui ele vai ter o quê? Também o destresse, porque o tédio vai causando isso. O destresse é um estresse patológico. Ok? E vamos ver aqui agora como que se forma um líder para exercer função com excelência. Então aqui no meio eu tenho a faixa do fluir. Veja aqui, fluir, desafio, estresse. Então o que acontece? Faixa do fluir significa que aquela função que eu deleguei a alguém, ela vai fluir, ela vai deslanchar. Por quê? Porque o sujeito que eu treinei tem habilidade o suficiente para lidar com as dificuldades, ou seja, a habilidade que ele tem com a dificuldade da função está paralelo. Ele vai trabalhar de maneira que ele não vai se estressar no sentido de ansiedade, a chegar aqui o de estresse, que é o estresse patológico. Ele não vai cair no tédio, porque ele está exercendo um desafio, e as dificuldades desse desafio estão no mesmo paralelo das suas habilidades, ok? Então eu tenho aqui desafio, eustresse. Eustresse aqui vem do grego, lembra de eutanásia, boa morte. Aqui eustresse significa também, só que o contrário, aqui significa o bom estresse. Esse aqui é o estresse que eu preciso para desenvolver qualquer função. Porque todos nós precisamos de um pouco de estresse. Se eu não tenho um pouco de estresse, então, de adrenalina, então, as minhas funções, os meus cargos, as minhas responsabilidades não serão exercidas, porque eu não tenho um mínimo de estresse. Então, esse aqui é um estresse bom, um estresse bom, não é um estresse que você vai ficar no tédio, não é um estresse patológico, ok? Então, essa é a forma de você instruir, de você formar líderes. Então, as pessoas hoje estão sendo convidadas para exercer função de liderança, quando na verdade você percebe que ele não terá capacidade de exercer aquela função, porque a sua habilidade está muito abaixo, porque aquela função exige muita habilidade e ele não tem isso. Então, nós estamos treinando os nossos líderes para quê? Estamos treinando eles para fazer com eles igual Davi fez com aquele soldado, sabendo que ele não tinha habilidade suficiente para estar na frente de um exército. Davi colocou ele lá exatamente sabendo que aquele seria o primeiro a morrer.
É para isso que nós estamos treinando os nossos líderes. Nós estamos treinando os nossos líderes para que eles vivam bem e que sejam líderes de verdade. Tá? Então é necessário que toda liderança faça aqui uma análise crítica de como nós estamos treinando e para que estamos treinando. Eu estou treinando os meus líderes para serem meus escudeiros ou eu estou treinando os meus líderes para serem serviçais do reino de Deus, para trabalharem para a coletividade? Que Deus abençoe. Essa foi parte da aula de liderança cristã em tempos de crise. Deus abençoe, grande abraço, até lá.